A dona Cris, minha chefe, junto com o Nelson, Big Boss, eles propuseram um tema para este ano, que é o Espírito Santo. Eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, que falar do Espírito Santo é uma missão difícil, porque ele é a terceira pessoa da Trindade e que ocupa uma função, assim, muito específica. O Espírito Santo, ele não é a pessoa da Trindade que se destaca. Dos três, o mais destacado é Jesus mesmo, porque é o plano, é o propósito de Deus. E Jesus mesmo disse, eu citei aqui João 16:14, a respeito dele, dizendo: Ele me glorificará. Então, se a gente pudesse usar assim, uma linguagem humana, o Espírito Santo não quer aparecer. Ele quer que os holofotes incidam sobre Jesus. Porque Deus também quer. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Jesus saiu das águas do Jordão, após ter sido batizado por João Batista, o céu se abriu e o Espírito Santo se pousou sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e do céu ouviu-se a voz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o Pai aponta para o Filho e o Espírito aponta para o Filho. Você não encontra na Bíblia nenhuma citação, nenhum ensinamento, nenhuma orientação dizendo que é para adorar o Espírito Santo. Não tem. Só se a sua Bíblia for diferente, mas as 30 Bíblias que eu tenho, nunca encontrei essa expressão. Adorai o Espírito Santo, não tem esse negócio. Vocês estão me olhando com uma cara assim de interrogação, né? Então, de espantados. Já parou para pensar nisso? Mas já ouvi e aprendi. Se ouviu, se aprendeu, desculpa aí, mas não tem na Bíblia. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. E Jesus veio para que o Pai fosse glorificado. E o Pai diz: Esse é meu Filho amado. Na oração de João 17 ele diz: Glorifiquei-te na terra. Então Jesus tinha consciência da sua missão. Ele veio para glorificar o Pai. E o Espírito Santo tem consciência da sua missão. Ele veio para glorificar o Filho. Mas quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi exaltado como Senhor e Cristo. A pregação de Pedro lá em Jerusalém foi assim. Quando o Espírito foi derramado lá, Atos capítulo 2, de repente ouviu-se o som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas línguas como que de fogo, que repartidas pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E mais para frente nesse texto diz assim: e eles falavam aquelas línguas, falavam das grandezas de Deus, magnificavam a Deus, exaltavam ao Senhor. Ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, é falar uma língua que exalta, que fala das grandezas do Senhor. Além do que, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, como ensina Paulo em Coríntios. Mas você percebe que Deus criou toda essa estrutura, todo esse aparato para a glorificação, para a exaltação do Filho dele, o Filho que veio para glorificar o Pai. É linda essa harmonia, esse entrosamento entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém está competindo com ninguém. É uma lição de cristianismo observar o comportamento da Trindade.
Por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque lá no princípio da criação, Deus havia estabelecido uma estrutura no Éden que tinha por finalidade criar um ambiente de culto, de adoração a Deus. E Deus está com um anjo específico para coordenar, para administrar este projeto, esse processo de adoração lá no Éden. Se você for procurar esse relato que eu estou falando em Gênesis, você não vai encontrar. Porque está em Ezequiel, capítulo 28. Aí você vai ter que ler o capítulo todo, para você entender o contexto. O capítulo 28 de Ezequiel tem o título assim: Profecia contra o rei de Tiro. Aí vem lá a palavra do Senhor contra esse rei. No meio dessa palavra, Deus fala assim: estavas no Éden, jardim de Deus. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estavam em ti, foram preparadas para ti no dia em que foste criado. Mas aí você para, começa a pensar, quem estava no Éden, no jardim de Deus, era o rei de Tiro? Era? Não, porque ele não tinha nem nascido naquela época. Então de quem que Deus está falando? Deus está falando de Lúcifer. Ele estava no Éden, antes de se tornar adversário, Satanás. O significado da palavra Satanás é adversário, inimigo. Ele era Lúcifer, que significa anjo de luz. Então, todo nome, assim, Lúcio, Lúcia, Luciana, Lucila, é derivado de luz. Filhos da luz, anjo de luz. Satanás é um anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13, 14 e 15, Paulo fala. Não é de admirar porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que seus obreiros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais é conforme as suas obras. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou preparando você para o que vem daqui a pouco. Tentando, sim, criar um cenário para você se localizar, onde é que eu estou e tal. E para você também conferir junto comigo o quanto a igreja está defasada, quanto a igreja está deslocada no processo, quanto a igreja perde tempo, o quanto a igreja deixa de fazer aquilo que ela devia fazer, e ocupa o seu tempo fazendo coisas que não são interessantes, não são do interesse de Deus, são interesses humanos. E o diabo se dá por feliz pela nossa ignorância e o nosso distanciamento dos projetos de Deus. A principal arma dele é a sedução e o engano. Lembra como ele fez com Adão e com Eva no jardim? Conseguiu convencê-los. Tentou fazer isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Colocando dúvida, tentando, colocar. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Se tu és, Jesus respondeu pela palavra, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo conhece a Bíblia e usou a Bíblia contra Jesus, que é o verbo, que é a palavra. Entendeu? Ele afrontou Jesus com a palavra de Deus. Esse é o inimigo. Inimigo das nossas almas. Por isso que eu falei, vamos orar. Buscando a bênção, a cobertura do Senhor. Estamos em guerra. Ele é um inimigo cruel e traiçoeiro. Não vai fazer carinho em nenhum de nós. Veio para matar, roubar e destruir. Então o que eu vou fazer? Ficar na defensiva? Ou ficar na rocha, escondido? Não.
Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Jesus disse em Lucas 10:19, eu vos dou o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 16, 19 e 20, ele diz, e o Deus de paz brevemente esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não é para ter medo, é para ter responsabilidade, consciência e senso de missão. Senso de missão. Vocês vão ficar chocados com os relatos que eu vou trazer agora aqui, contidos nesse meu livro, Adoração, um Estilo de Vida. Eu trouxe aí 20 deles. Eu sei que vai acabar rápido. Não vai sair ninguém agora para comprar. Se sair, vai travar a perna. Estou brincando. E trouxe outros também, esqueci. Poder da música a serviço da adoração, eu falo sobre o valor do culto. E o mais recente é o que a igreja deve cantar. Eu falo sobre hinologia e tema de músicas cristãs, composições, etc. Tem muita coisa que a gente canta. Se eu fosse Deus, eu dava muita risada. Que não tem nada a ver. Tem gente viajando na maionese. Tem gente que não tem o dom de compor e quer compor. Não é errado, não é pecado isso. Só que tem regra. Eu falo sobre isso nesse livro. A arte de compor, eu falo lá. Você é compositor, quer compor? Então leia esse livro. Tem regra. Tem princípios. Bom, não é isso o assunto. Mas, queridos, vamos aqui. Então, temos todo esse cenário aí. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Lúcifer tentando tirar uma lasquinha, correndo por fora. Ele queria ser adorado. No capítulo 14 de Isaías está escrito assim. Você pode repetir comigo? Como? Caíste do céu, ó estrela da manhã. Tu que debilitavas as nações e dizias no teu coração, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Sabe quem está falando isso? O Lúcifer. Como caíste do céu, estrela da manhã. Ele também é chamado estrela da manhã. Pela Bíblia. Não é só Jesus, são duas estrelas. Porque Lúcifer significa anjo de luz. Só que ele decaiu. Ele quis subir, desceu. E Jesus desceu e subiu. E os verdadeiros adoradores são imitadores de Jesus. Eles não querem subir, eles querem descer. E quando eles dão uma resistidinha de leve assim, Deus dá uma ajudinha assim, sabe? Bem sutil. Ladeira abaixo, abismo abaixo. Para depois ele vai lá e, como fez com Pedro andando sobre as águas do mar. Pedro estava afundando, Jesus falou assim, tirou Pedro de lá. Deus faz assim comigo e com você. Mas os verdadeiros adoradores sabem que o caminho para cima começa embaixo. É para baixo. O que significa isso? Significa ser preterido. Significa ser esquecido. Significa ser deixado de lado. Significa não ser escalado para a equipe de louvor. Significa ter o volume do microfone mais baixo no monitor. Todo mundo aos berros e você lá se esgoelando. Louva a Deus, mas sai rouco depois do culto. Que não conseguia se ouvir. E faz sinal para o técnico. Uma vez eu quase bati num técnico. Sério. Porque a gente, com o tempo, você vai adquirindo experiência, né?
Eu estou contando isso porque isso faz parte da guerra espiritual. Vai linkando com a mensagem. Então, antes de começar o culto, eu falei para ele, você pode me ver um microfone com fio? Ele falou, não, sem fio é melhor. Alguns técnicos têm mania de ter a razão, né? Não, aqui não, aqui é uma benção. Estou falando lá por onde eu andei. Eu falei assim, querido, eu posso usar o sem fio, mas eu preferi o com fio porque pode dar interferência. Ele falou, não, pastor, usa o sem fio. Então eu obedeci. Então vamos sem fio. Aí passamos o som, tal, tá tudo bonito. Começou o culto, adivinha o que aconteceu? Aí eu fazia sinal para ele assim. Ele ficava assim para mim. Imagina, como eu estou fazendo agora, falando com vocês, e a voz. Porque, irmãos, porque a palavra de Deus falhando assim, estava falhando, cortava. E ele. Aí aconteceu o que não era para acontecer. Aí eu falei, irmãos, vocês estão vendo que o microfone está falhando, mas eu sei que os meus amigos ali vão me socorrer e tal, né? Eles. Eu peguei o microfone e fiz assim. Vocês vão me ouvir agora sem microfone. Vou falar sem microfone, beleza? Beleza. Eu peguei sem microfone. Aí, aconteceu uma correria de lado, roubaram 20 microfones. Estou sendo sincero com você, abrindo o coração. Não quero que você me imite nesse meu gesto. Não é? Isso não é discipulado, tá bom? Isso é como não fazer. Mas naquele momento eu não tive outra reação. E assim, eu não tenho sangue de barata, né? Eu sou assim, né? Comum, sou um ser humano normal. Se fosse, eu insisti por 3, 4 vezes e eles estavam brincando comigo. Depois eu fui atrás deles. Tive uma conversinha assim na sala do quebrantamento. Assim. Aí dei um beijo e um abraço em cada um deles. Mas sabe, irmãos, isto é obra do diabo, se você quer saber. Isto é perturbação, é sutil. Aí eu soube que aquele menino e o grupo deles não eram crentes. Era de uma empresa contratada para fazer o som naquele evento da igreja. A igreja erra quando faz isso. Que coloca no altar pessoas que não são consagradas ao Senhor. Por isso que deu no que deu. Ele estava sendo instrumento do inferno para impedir que a palavra de Deus fosse proferida para o povo naquela. A notícia correu na cidade. O pastor Ademar ficou bravo, jogou o microfone no chão. No outro dia eu voltei no culto, peguei o microfone. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Eu estou aqui para relatar a vocês o que aconteceu ontem. Eu tive uma dificuldade com aqueles 2 amigos ali, que não me socorreram. E isso me levou a jogar o microfone no chão. Não é do meu feitio, por isso eu peço perdão a vocês. Estou perdoado? Está. Pronto. Eu fiz isso. E faria de novo. Depois eu falei com o pastor. Falei, meu amigo, você nunca mais traga pessoas dessa natureza para fazer um trabalho que é do Senhor. E ele me ouviu e não teve o que dizer. Então, nós estamos em guerra. Você e eu não podemos estar despreparados nessa guerra. Nós temos que estar revestidos, meus queridos. Precisamos estar firmados na palavra. Precisamos estar firmados no Senhor. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da palavra. Como Paulo fala em Colossenses 3,15, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Você e eu temos que ser homens da palavra.
Homens que leem, que meditam, que decoram, que comem a palavra, que estudam a palavra. Porque senão não vai dar. O diabo conhece mais do que a gente. Por que nós não recuamos? Porque conosco está o Senhor. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E assim, da mesma maneira como o diabo usou a palavra para afrontar, intimidar e provocar Jesus, ele usa a música. Porque a Bíblia diz que a obra dos tambores, dos pífaros, estavam nele, foram preparadas para ele, no dia em que ele foi criado. Ele era regente de música no Monte Santo do Senhor. Ezequiel 28, 12 e 13 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua soberba, da tua formosura, e pecaste, eu te lançarei fora do meu monte santo. Ele ocupava a posição no monte santo do Senhor, no Éden. Sabe lá o que é isso? E o texto de Isaías que eu citei hoje, 57:6, Deus está dizendo: agora o meu povo está no meu monte santo. Então o lugar vazio lá agora é o povo de Deus que está lá. Agora, nós não podemos brincar, porque esse monte foi profanado naquela ocasião. Ele foi expulso por causa da soberba. Por falar em soberba, deixa eu dar um conselho do tio Ademar aqui. Decore essa oração de Davi, do Salmo 19, versículos 12, 13 e 14. Decore, eu decorei. Eu sempre faço. Paulo diz assim, Davi diz assim. Você quer repetir comigo? Pode ser? Eu vi que vocês estão meio molinho, mas tudo bem, vai molinho mesmo. Vocês estão falando assim, em slow motion. Né? Fala aí você. Vai assim mesmo. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Da soberba, livra o teu servo, para que não o domine, e ficarei livre de uma grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Rei meu e Deus meu. Faça essa oração por amor a você mesmo. Quem pode entender os próprios erros? Nem a gente entende os nossos conflitos e crises pessoais. Expurga-me, diz Davi, dos que me são ocultos. Talvez a gente traga marcas, deformações, não sei, complexos, recalques, pode ser. Ninguém é de ferro, ninguém é perfeito. Mas nosso Deus é aperfeiçoador, restaurador e renovador. Então, da soberba livra. Senhor, me livra da soberba. Provérbios diz que a soberba precede a ruína. Todo soberbo é arruinado, é condenado à ruína. Deus não tem filho soberbo. Deus não tem filho exaltado, orgulhoso e se achando. Deus não tem. Me prova na Bíblia que tem. E eu provo na Bíblia que não tem. Mateus 11, 29, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Os filhos são mansos e humildes. Jesus era o filho de Deus? O filho de Deus era manso e humilde. Eu sou filho de Deus, então tenho que ser manso e humilde. No mínimo. Deus não tem filho soberbo. Deus não tem filho cheio do eu. Aquele irmão é cheio do eu, então não é irmão. É genérico, é qualquer coisa. Orgânico, desorgânico. Irmão, never. Deus não tem. Então a Bíblia mudou e eu não fui comunicado. Salmo 37 diz: os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Felizes os mansos de coração, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. Os filhos de Deus são mansos, são dóceis, são trabalháveis, são ensináveis. Não são respondões, não são malcriados. São finos, são nobres, são príncipes e princesas. São cheirosos, se vestem bem. Sim ou não?
Trate de andar cheiroso sempre, tá bom? Então, meus amados, eu vou ler aqui umas partes desse livro, uma vez considerando esse contexto todo que estamos nele falando. Vou dar uma corrida aqui para terminar logo. Na página 31 do livro Adoração e Estilo de Vida, o título é esse: o sentimento religioso. Eu vou ler aqui. Uma edição da revista Mensagem da Cruz, uma revista cristã antiga, publicou um artigo no qual constava esta frase, dita pelo diretor de uma das mais famosas bandas de rock do mundo. Veja o que esse homem diz assim: já descobrimos que a melhor motivação que existe para se comprar qualquer coisa, e é a melhor motivação do mundo, é o sentimento religioso. Exploração do sentimento religioso. Eles descobriram que é a melhor motivação para se comprar qualquer coisa, se vender qualquer produto. Nenhum ser humano consegue produzir em outra pessoa um impacto tão profundo do que o criado pelo sentimento religioso. Por isso, resolvemos que vamos ter sempre cultos religiosos em nossos shows de rock, vamos nos apresentar como o Messias, vamos ter um contato profundo com Satanás, fazer alianças com ele para rezar por enfermos, levantar pessoas de suas cadeiras de rodas, nós vamos ser adorados. O que você acha? Isso aqui é um projeto satânico de uma banda de rock do mundo. Famosa. Das mais famosas. Isso aqui foi publicado na revista Mensagem da Cruz. O diabo pode produzir curas com seu próprio poder, atuando psicossomaticamente. Então eu, Ademar, pergunto: o que vai acontecer com as pessoas, com os jovens, as crianças, os adolescentes, se eles virem milagres nos shows de rock e não virem milagres nas igrejas? Se não dermos a eles demonstrações do poder de Deus, nem lhes apresentarmos a música do céu que os leva à presença de Deus, e assim são curados, libertos, para onde é que eles vão? Se eles não tiverem essa opção dentro da casa de Deus, para onde é que eles vão? O diabo, conhecedor do grande interesse que as pessoas têm pelo sobrenatural, tem oferecido um farto leque de opções no terreno místico para atrair suas vítimas e depois destruí-las, conforme Apocalipse 13:15, que eu vou ler daqui a pouco. Agora, eu vou mostrar para você o que tem acontecido na prática. O que tem acontecido na prática em relação à exploração do sentimento religioso por parte do diabo e dos seus emissários? Veja só que interessante. O jornal Folha de São Paulo, eu sou de São Paulo, nascido lá, paulistano, na capital. O jornal Folha de São Paulo, alguns anos atrás, publicou em sua seção denominada Ilustrada, o tema, a letra do hino Foi na Cruz. A versão concebida por Nick Cave, um cantor pop reconhecido na Europa. A versão de Cave era uma verdadeira afronta ao tão inspirado hino cristão. Eis um trecho da letra. Então ele pegou o hino, foi na cruz, onde um dia eu vi. Conhece, né? Meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz, olha a letra dele, foi na cruz, que um dia meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz, o amor bate à nossa porta, mas você e eu, amor, já não moramos mais na casa. Ele cantava isso publicamente nos shows dele. Com qual objetivo? Olha só o que ele diz. A reportagem dizia: Cave se dizia um leitor da Bíblia. Acho que mais que nós, hein?
E por isso conseguiu impressionar seus fãs. Porém, poucos estavam preocupados com a depressividade de Cave, que dizia em suas músicas: não há salvação no meu mundo. Esse era o tema principal das outras composições dele. O cara que está cantando Foi na Cruz, nos shows dele. Não há salvação no meu mundo. E ele era leitor da Bíblia. Ele está vivo ainda, esse cara. O jornal Notícias Populares, no ano de 92, veiculou a seguinte matéria. Vando, aquele que morreu, cantor lá do Rio de Janeiro. Vando junta Deus à sacanagem. Grande novidade, né? Após a música, depois da cama, tem uma música que vai dar chabu. Ele falando: vejo Deus só com você. É o nome da música. Essa música fala como encontrar Deus através do orgasmo. O Gostosão jura que a faixa não tem nada de suja, nem de sacanagem. É só uma ideia de religião que ele vem defendendo há anos. Estar de bem com o Criador é uma sensação igual a ter um orgasmo com a mulher que você ama. Eu falo disso de uma forma amorosa. Aleluia. Cara de pau, né? Como é que o cara fala uma coisa absurda dessa? É uma ideia de religião que ele vem defendendo há anos. Você percebe a sutileza, meu irmão? O que está por trás. Ninguém vê o que está por trás. A gente enche os olhos com os shows, com as luzes, achamos lindo. A gente não para discernir o que está por trás. Eu acho que não foi por acaso que Deus fez chegar nas minhas mãos essas reportagens. Vou continuar. O jornal Folha de São Paulo, no ano de 93, trazia uma entrevista com Mick Jagger, líder dos Rolling Stones, vocalista da mais famosa banda de rock do mundo. Nela, Jagger comentava seu terceiro disco solo intitulado Wandering Spirit, Espírito Errante. Bem sugestivo, né? Eis um trecho da entrevista. A Folha perguntou: o espírito do seu novo disco parece ser sintetizado pela faixa título, que é um rhythm and blues bem ortodoxo, não é? Resposta dele: não exatamente. Eu procurei não fazer um disco fechado, só de rock ou coisa parecida. No meu disco tem gospel. O Miquinho se converteu. Eu vou ouvir Mick Jagger agora. Tem gospel, rhythm blues, baladas, country, funk, rock. Busquei a variedade. Ele gravou gospel também. Exploração do sentimento religioso. Estratégia do inferno. Eu sei que há pessoas que não concordam com o que eu estou falando. Eu também não estou pedindo para ninguém concordar. Eu estou notificando. Aí você decide o que você vai fazer com isso. Eu já tenho uma decisão, uma posição, uma postura em relação a essas coisas. Não sou um ateu total. Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não o encontro. A banda Creed foi matéria da revista USA Today Weekend no ano de 2002. Banda famosa. A banda, que é considerada por muitos por ter uma mensagem cristã, parece não estar mandando nenhuma mensagem saudável para o público. Veja o resumo do artigo. O vocalista Scott Stapp diz: o Creed não é uma banda cristã. Cristãos do mundo todo distorcem o que Cristo disse. Apesar dos membros da banda serem de várias maneiras religiosos, eles ainda deixam um pouco de espaço para a velha fórmula: drogas, sexo e rock and roll. Os integrantes dizem que usar drogas é permitido na banda, mas nada mais do que se pode plantar no quintal da sua casa. Aleluia. Vamos para o ensaio, dar um peguinha. Numa das edições do ano de 2003, a revista Entertainment Weekly fez uma entrevista com a banda Evanescence. Anne Lee, vocalista da banda, declarou:
existem pessoas que estão pensando que somos uma banda cristã disfarçada e que nós temos algum tipo de mensagem secreta. Nós não temos nenhuma filiação espiritual com essas músicas, elas são apenas sobre experiências cotidianas. A banda diz que em algumas de suas entrevistas, na qual falavam de sua fé, foram nada mais que coisas infantis. Ben Moody complementou: nós estamos no topo das paradas cristãs. E eu me pergunto, o que é que a gente está fazendo lá? Vale notar que a entrevista foi recheada por palavrões que foram omitidos aqui na entrevista. Não sou caçador de bruxas, nem coisa do tipo. Estou só lendo o que o jornal está falando. São jornais, não são revistas evangélicas. Folha de São Paulo, USA Today, lá dos Estados Unidos, são revistas seculares. Os exemplos que eu estou citando aqui não têm objetivo de criar um alarme, uma prevenção. E agora? É pecado ouvir música do mundo? É pecado, pastor? Não sei. As pessoas perguntam, é pecado ouvir música do mundo? Eu falo, não sei. O que você acha? Eu devolvo a pergunta. Eu não sei, então também não sei. Então tá bom, tchau, um beijo. Deus abençoe você. Eu respondo às vezes, quando eu estou assim, animado. Respondo com uma pergunta de um versículo que fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quer anotar o versículo? Não quer? Então não vou falar. Você quer anotar o versículo? Fala um amém de quem não está com sono. 1 Coríntios 6, 12 e 13. Acho que tem também 1 Coríntios 10, 23, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas edificam. Então a pergunta é: pastor, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Eu pergunto: edifica? Acho que sim. Então pronto. Eu não decido pelas pessoas. Eu avalio pelo que a palavra me ensina. Nem tudo edifica. Então o que para mim não edifica, eu dispenso. Ah, mas para mim é importante, porque... Aí vem argumentar, edifica? Edifica, pastor. Então, pronto, está respondido. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a ideia não é alarmar, não é criar não é nada disso. Em 2 Coríntios 2,11, Paulo diz assim, que nós não ignoramos os seus ardis do diabo, suas estratégias, suas maquinações. E no Coríntios 2 Coríntios 11, que eu já citei, não admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, se transfigura. Então, a preocupação não é com os cantores, não é com os artistas. Ah, não posso agora mais ouvir o Vando, porque o Vando já morreu. Não estou falando de ouvir ou não ouvir, estou fazendo uma análise, trazendo para você dados concretos, registrados em revistas e jornais seculares. É isso que eu estou fazendo, para você refletir, para você discernir, para você levar isso a Deus. Então, não estou preocupado com os cantores, eu oro por esses cantores, eu os abençoo em nome de Jesus, que eles conheçam o Senhor. Mas a preocupação, sim, é com a força que age eficazmente por meio e através deles. E não poderia ser diferente, porque está de acordo com a palavra de Deus. Quando nós não tínhamos Cristo, diz Paulo em Efésios 2, nós andávamos segundo o curso desse mundo, éramos por natureza filhos da ira, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, éramos escravos.
Escravo não tem vontade própria. Escravo vive para fazer a vontade do seu senhor. Eu era escravo. Eu segui o curso desse mundo, eu fazia a vontade da carne dos pensamentos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. De escravo a súdito do reino e servo do Senhor Jesus Cristo. É isso que conta. Agora, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Apocalipse, capítulo 13. E você vai ver que do versículo 2 até o versículo 15, há um relato bíblico interessantíssimo que confirma o que nós estamos analisando nessa noite. É importante a obra de engano. O capítulo 13 de Apocalipse fala da obra de engano. É importante destacar que o trabalho do diabo sempre foi uma tentativa de imitar o modo de Deus agir. E esse capítulo é uma constatação muito clara deste fato. Versículo 2 de Apocalipse 13 diz assim: a besta que surgiu do mar tinha um trono e grande poder. Quem é que tem trono nos céus? Quem é que está sentado no trono? Tu que estás assentado. Quem é esse? Hã? Vocês estão perguntando ou não estão afirmando? Quem é que está sentado no trono? Você não está me convencendo. Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, à direita do Pai. Mas aqui, nesse texto, a besta que subiu do mar tinha um trono e grande poder. O diabo é obcecado por trono e poder. Nós vimos isso em Isaías 14. Prosseguindo. Versículo 3 de Apocalipse 13. A cabeça, uma das cabeças da besta, havia sido curada de uma chaga mortal. E toda a terra se maravilhou. A besta produziu cura. O diabo cura também. Qual o objetivo? Impressionar o mundo. A terra se maravilhou. Cura divina é uma demonstração do poder de Deus. Mas cura também pode ser uma demonstração do poder do inferno. Depende o contexto e a situação. Temos que estar em sintonia. Versículo 4 de Apocalipse 13. O dragão e a besta receberam adoração em razão do milagre ocorrido. A chaga que fora curada da besta resultou em adoração. O povo adorou. O diabo quer ser adorado. Conseguiu. Isso está profetizado, hein? Detalhe. É Apocalipse. Versículo 11, capítulo 13. Então vi outra besta que saía da terra. Já não bastava uma, vem agora outra. Com 2 chifres como cordeiro. Chifres como? Isso é imitação. O único cordeiro digno de ser adorado é Jesus. Como está escrito na palavra. Então essa besta que sai da terra agora tem chifre como de cordeiro. Para criar dúvida, confusão, desordem. Versículo 12, capítulo 13. A besta que subiu da terra exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Olha, cura e adoração, exploração do sentimento religioso, é uma estratégia. É um projeto, é um movimento do inferno, está acontecendo. Versículo 13, de Apocalipse 13. E realizavam grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra diante dos homens.
imitação do profeta Elias. Foi ele que desafiou os profetas de Baal, dizendo: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí desceu o fogo do céu. Agora, é o diabo que está fazendo descer fogo do céu, gente. Chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Versículos 14 e 15. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou, eu destaquei aqui a palavra, enganou os habitantes da terra, e foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que esta imagem podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então tem a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra e a imagem da primeira besta. E o dragão. Que quarteto não fantástico, mas demoníaco demais. Cura, fogo do céu, impacto na terra e adoração. Adoração. Impressionante. Pelas Escrituras podemos perceber que toda a atividade do diabo está baseada numa eficiente obra de engano, que inclui cura, sinais, chifres como de cordeiro, fogo do céu, visando só um objetivo, a adoração. Trata-se, porém, de uma falsa adoração, pois ela é imposta sob pena de morte, não é voluntária. E imposta para aqueles que não obedeceram a ordem dos personagens aqui descritos, conforme o versículo 15. A imagem da besta, que dava ordem a todos que adorassem, quem se recusasse era morto. E agora, Ademar, para por aí? Não, não para por aí. Agora vem a boa notícia. Quer uma boa notícia? Capítulo 15, versículo 1 ao 3, diz assim: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta. A besta foi vencida. Os que tinham vencido a besta, vencido a sua imagem e vencido o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Não devemos ter dúvidas. Não há dúvida nenhuma. A vitória é daquele que contemplar. Não devemos temer as intimidações do diabo, porque ele está vencido, foi vencido na cruz. Em meio a tanta confusão e engano na terra, há somente um Deus soberano e um povo santo levantado por Ele, comprometido com a verdadeira adoração, que não sofrerá nenhuma influência maligna, porque o Senhor é poderoso para guardá-lo de tropeçar e apresentar sem mácula diante da sua glória. Então é isso, meus queridos. Aqui eu encerro. Obrigado, Deus abençoe, tchau. Vamos orar? Vamos ficar em pé um pouquinho? Qual é a aplicação, Ademar? A aplicação são várias. Primeiro, nós precisamos de preparo. Eu estou no ministério nesses anos todos que eu já falei para você. Conheço igreja, conheço pastores, bastidores, conheço muito desse mundo, desse universo que é o nosso universo. E uma triste constatação que eu faço, meus queridos, com todo respeito, é que tem muita gente com boa vontade, gente bem intencionada, empolgada, mas com pouco preparo. Pouco preparo. Aí, quando a gente fala em preparo, a gente pensa logo no intelecto, né? Conhecimento, estudo, blá, blá, blá. É bom. Mas há um outro nível de preparo,
que para mim é o principal e é o determinante. São 5 princípios que eu vou falar para você. Eles estão em Colossenses 3. Você não vai ler agora, mas você pode anotar. Colossenses 3, de 1 a 19. E diz assim: primeiro item desse meu preparo, Ademar, é: eu preciso ser um homem crucificado com Cristo. Segundo item do preparo, eu preciso ser um homem ressuscitado com Cristo. Terceiro item, eu preciso ser um homem que faz morrer a sua natureza terrena. É versículo 5. Em quarto lugar, eu preciso ser um homem que se despoja dos espólios do velho homem. E o quarto item desse preparo é: eu preciso e posso ser um homem que se reveste do novo homem. Então essa é a minha receita para você. Receita de sucesso duradouro. Isso é para todos os dias. Eu faço isso. Hoje mesmo eu orei: Senhor, vê aí que está ruim, dá um jeito, faz uma funilaria, uma pintura. Mas não deixa não, porque eu não quero. Eu quero me despojar. E quero me revestir. Então quem é o homem obreiro aprovado e preparado? É aquele que tem consciência, convicção de que Cristo morreu, ele morreu, eu morri. O velho homem foi com ele crucificado, diz Paulo. O corpo do pecado foi destruído. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz Paulo em Colossenses 3. Ademar, morreu. Diga aí para o seu irmão: você morreu. Fala para ele: meus pêsames. Fala para ele: já foi tarde. Fala para ele: ninguém aguentava mais você. Nem você mesmo se aguentava. Diga: eu morri. Sou um morto feliz. Outra coisa, o obreiro preparado é aquele que tem convicção da sua ressurreição com Jesus. Jesus não estava brincando naquela cruz, nem naquele sepulcro. Não é o super-homem, não é efeito especial. Ele estava consumando uma obra de resgate. Entende? A salvação não seria completa se não acontecesse a ressurreição. Paulo diz: se formos unidos com ele na sua morte, o seremos na sua ressurreição. Unidos. Há uma versão, uma versão da Bíblia de Jerusalém que fala assim: por uma morte semelhante à sua, fomos feitos uma coisa só com ele. E por uma ressurreição semelhante à sua, fomos feitos uma coisa só. Leite e café, quando mistura, o que acontece? Você consegue separar depois que mistura? Assim eu e Jesus. Jesus e eu, como eu cantei aqui. Uma história de amor. Jesus e você. Você está misturado com Jesus? Jesus morreu? Você morreu. Jesus ressuscitou? Você ressuscitou! Eu estou pastoreando uma igreja do nosso ministério agora na Zona Norte de São Paulo fazem 6 meses. Diminuí minhas viagens, bloqueei a agenda e tal. Agora, se quiser me convidar, pode convidar à vontade que eu não vou. Aí eu vou, se der, a gente conversa, a gente vai conversar. Mas meu foco agora é a igreja local. Junto com o meu companheiro Valmir, falei, vou combinar com ele de todo domingo ter Santa Ceia. Porque a nossa tradição evangélica é uma vez por mês a Santa Ceia. É assim na sua igreja? Na minha também é. Eu vou quebrar esse barato aí. Esse paradigma. Todo domingo vai ser Santa Ceia.
O que é ceia? Celebração da morte e da ressurreição. A igreja nem fala mais sobre isso, nem canta, não tem música sobre ressurreição. Já percebeu isso? Eu conheço uma, aleluia, e a versão. Cristo vivo está, a morte foi vencida, o sepulcro foi deixado. Conhece? Está vendo? Vocês nem conhecem. É uma versão. Cristo vive para sempre. Ele vive. A igreja não celebra mais isso. Ele é o alfa e o... E tem uma minha também. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Romanos 4, 25. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Quer ouvir mais? Compre o CD. Tem uma outra também. 1 Pedro 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou e eu também. Terceiro item do nosso preparo. Fazei morrer a vossa natureza terrena. É diário isso, irmãos. Quer saber mais? A prática desses princípios legitima a nossa conversão. Quem é convertido faz isso. Quem não é convertido passa... Não é comigo. Então, porque não é convertido, não nasceu de novo. Porque quem é convertido tem temor. E ele percebe coisas nele... E ele busca o poder daquele que vive nele para fazer morrer a sua natureza terrena. O quarto item desse preparo é despojai-vos. Aí ele lá fala ira, malícia, maledicência. A lista é grande. Se eu sou convertido, eu não posso ser malicioso. Eu não posso ser maledicente. Não posso ser murmurador, não posso ser fofoqueiro. Isso é velho homem, não está mais em mim. Quer ser um homem preparado? Despoje-se. Porque se a gente não fizer isso, o diabo vai pegar justamente essa área de fraqueza nossa e vai fazer a festa. Ele é maledicente mesmo, então é por aí que eu... Essa é a brecha, é a porta pela qual eu vou entrar. Ele pode não te possuir, mas ele usa a maledicência que se tornou uma coisa comum na sua vida e deita e rola. E compromete o seu testemunho. Não vou falar para aquele irmão porque ele é falador. Ele fala para todo mundo. Não se despojou. Porque não é normal ficar falando de todo mundo para todo mundo. Não é normal. Quinto item de preparo. Revesti-vos do novo homem. E versículo 10 de Colossenses 3 diz, diga comigo, o novo homem se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Além dele ser novo homem, ele se renova. Se reveste de Cristo. Irmãos, não tem esforço nisso, não é difícil. Questão de obediência. Questão de regeneração, de novo coração. É questão de decidir com a força que Cristo dá. Não é capacidade pessoal, não é. É Cristo em nós. Cristo quer isso. Amém? Recapitulando. Morte com Cristo. Ressurreição com Cristo. Morte à natureza terrena. Despojar-se e revestir-se do novo. Vamos dar as mãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela instrução do Espírito Santo. A respeito da nossa limitação, nossa ignorância, nossa fraqueza.
Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege, um Deus que abre os nossos olhos. Tu tens feito isso com cada um de nós, Senhor. Tens feito isso comigo, tu tens sido paciente e generoso. Eu reconheço isso e te louvo e te agradeço. Te agradeço pela vida desses meus irmãos queridos, que estão sendo preparados por Ti para a obra, para o ministério, para a missão cristã. Que a Tua bênção esteja sobre eles, cobrindo-os, guardando-os, junto com seus familiares, livrando-os de toda a cilada, todo o engano do inferno, dando a eles a mente de Cristo, discernimento espiritual, sabedoria do alto, para discernir os espíritos e para militar no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Sejam abençoados com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.